Durante a vida, é comum falharmos. É comum que as pessoas tentem nos machucar. E o que podemos fazer em relação a isso se não resistir? Robert Greene é um dos grandes filósofos do nosso tempo. Suas obras influenciaram a vida de atletas, músicos e até de líderes mundiais. Mas você deve estar se perguntando: o que ensina Robert Greene para influenciar positivamente a vida de tantas pessoas importantes? Bom, como todo grande filósofo, Robert Greene possui inúmeras boas reflexões, mas neste vídeo te apresentarei 5 conceitos, as 5 lições mais importantes deste professor, lições essas que são voltadas ao estoicismo. 1. Amor fati, ame seu destino. Segundo o imperador Marco Aurélio, não há maior harmonia do que apreciar tudo o que acontece em sua vida. O que podemos traduzir como a ideia de viver sem ressentimento, sem criar grande resistência, sem rancor, abraçando e encontrando o que é de bom nas coisas que acontecem conosco. É o oposto da posição de sentir pena de si mesmo, de achar que merece mais do que está recebendo. Logo, amor fati significa superar muitas dessas crenças que não são tão naturais. É superar, tendo consciência e utilizando esse conhecimento em seu favor. A expressão amor fati é muito poderosa, haja vista que com ela você passa a perceber que deve aceitar as coisas que acontecem na vida. Passa a enxergar muitos acontecimentos não como meras banalidades, ainda que exista uma razão nisso. Pois a vida, amar seu destino, é, sobretudo, entender que haverá dor, assim como haverá vitórias. Mas que tudo isso deve ser observado com objetividade, pois a vida não é eterna. Seja a sua, seja a minha, seja de amigos, seja de familiares. Nesse caminho da vida, passaremos por vitórias e derrotas. Sabendo disso, você não deve exagerar nas comemorações de suas vitórias e nem deixar que as pessoas te machuquem quando das derrotas. 2. Sofre-se mais na imaginação do que na realidade. Isso é um fato. Tendemos a sofrer mais em nossas cabeças do que na realidade. Epiteto dizia: não são as coisas que nos chateiam, mas a nossa opinião acerca delas. E é exatamente isso que explica Robert Greene, pois ainda que Epiteto tenha vivido há mais de 2000 anos, essa sua frase nunca foi tão aplicável como é agora. As pessoas temem aquilo que pode acontecer, criam expectativas negativas para o futuro, do que está por vir. E de fato, coisas ruins acontecerão. Mas devemos ter em mente que coisas ruins também acontecem com pessoas boas e que sofrer por antecipação é ruim, pois sofre-se mais. E, ao mesmo tempo, é bem provável que o problema fosse menor do que imaginou. Por isso, se você está sofrendo por antecipação, antecipando sentimentos negativos, Robert Greene te lembraria do poder da meditação, pois via meditação você pode perceber que talvez uma tempestade que esteja ocorrendo em seu interior pouco ou nada tem a ver com o mundo lá fora. E é comum nos colocarmos como no centro do mundo, como se as coisas girassem em nosso favor ou desfavor o tempo todo. Mas isso é um completo deslocamento da realidade. O mundo é complexo. E ainda que seus pensamentos queiram criar conspirações, o universo não gira em torno de nós. Acontecerão coisas ruins comigo e acontecerão coisas ruins contigo. Então é preciso ser capaz de enxergar e se desapegar desse tipo de pensamento que contribui muito para a ansiedade. A verdade é que devemos evitar a ansiedade causada por acharmos que podemos controlar tudo. Por isso é importante conseguir entender que não controlamos muitas das coisas que acontecem e que, é possível, é interessante observá-las, mas jamais devemos nos apegar aos acontecimentos que não controlamos. 3. Momento Mori. Qual o fim da vida? Bom, cada um pode ter uma finalidade, uma intenção em sua vida, mas a verdade é que a vida sempre tem uma finalidade, um fim. E esse fim é a certeza que um dia morreremos. Ocorre que, mesmo essa sendo uma das poucas certezas que temos na vida, nós costumamos nos sentirmos confusos, criando superstições, maculando sobre a vida após a morte, como ela seria algo que acaba escravizando nossas mentes. Não pretendo aqui me apegar ao lado religioso, e está tudo bem você agir buscando a maior tranquilidade para o que você enxerga como vida após a morte. Mas isso não quer dizer que você deva se prender a isso totalmente, enquanto é em vida. E não adianta tentar se enganar dizendo que não se apega a isso, pois é algo muito difícil. A nossa cultura nos expõe à morte o tempo todo, e utiliza isso por saber que é algo que nos interessa.
Mas o que quero te deixar claro, aliás, o que Robert Greene quer te deixar claro, é que a morte para nós é como o oceano. Você sabe que ela está ali, conseguimos visualizá-la superficialmente, seja em águas calmas, seja em mar agitado, mas dificilmente conseguimos enxergar seu fundo, entendê-la como de fato é. Momento Mori significa ter em mente a finitude da vida, e sabendo disso, utilize a consciência da morte, não apenas com divagações folclóricas, mas com inspiração para vivenciar seus momentos. Por isso, Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, dizia: a vida não é breve, ela é suficiente. Nós que perdemos tempo com coisas inúteis. 4. Aprenda a antecipar. Tudo tende a ser bem mais difícil se não estamos preparados. Por isso, é interessante tomarmos precauções para que os acontecimentos não nos peguem de surpresa. Fazemos isso quando projetamos nossos pensamentos ao momento futuro, tentamos prever causalidades. Mas não de maneira negativa, e sim de maneira objetiva. E, sobretudo, é necessário ter claro, por mais que tentemos, não conseguiremos evitar que problemas ocorram. E isso é antecipar. Por isso, uma das principais tarefas da vida reside em identificar, separar o que controlamos, o que poderíamos controlar e o que não controlamos. É necessário prever coisas ruins, mas, ao mesmo tempo, aquecer e perceber que fez o que estava em seu alcance para evitá-las. Então antecipe o que der, o que não der, perceba, reflita, mas não se apegue. Observe e deixe passar. 5. Mais atitude, menos palavras. É extremamente errado enxergar as pessoas pelo que elas dizem que são, pois as atitudes falam mais alto que as palavras. Observar comportamentos, ações é muito mais importante. E é muito comum nos depararmos com pessoas de fala bonita, mas que possuem comportamentos inadequados. Por essa razão, é importante não nos apegarmos a palavras, ao que é dito, mas nos atentarmos aos comportamentos. Não é necessário, em contrapartida, entender tudo como negativo, como se todas as pessoas que possuem belos discursos, possuem belas falas, sejam pessoas más. Apenas esteja certo de reparar se os comportamentos correspondem à fala, e se não correspondem, desconfie. Essas foram 5 lições estoicas do filósofo e estudioso Robert Greene. Te confesso que uma das que mais me intriga é a do amor fati, por isso indicarei a vocês este vídeo aqui. Eu espero que tenham gostado, um grande abraço, até a próxima.